Fala galera do CodeCAD, meu nome é Thaleson e hoje nós vamos aprender sobre a estrutura de repetição while, ou enquanto. Vamos entender a estrutura básica do while, que é bem semelhante ao if, que nós já conhecemos. Vamos entender como é que ele funciona, depois vamos estudar sobre variáveis contadoras, que são variáveis que são utilizadas para contar. E no final vamos resolver algum exercício para treinar o que nós vimos na aula de hoje. Vamos para a prática, pessoal? Estou aqui no CodeBlocks. Primeiro vamos criar o nosso arquivo. Vou salvar como CodeCAD 07.cpp. Colocar nossa biblioteca IOStream e usem namespace std, nossa função principal, e vamos agora estudar o while. Vamos lá. A estrutura básica do while é a seguinte: while, condição, e aqui comandos. Como é que eu leio isso aqui? É bem semelhante ao if. Como seria o if se tivesse um if no lugar do while? Se essa condição for verdadeira, faço os comandos. Já no while, como é que eu leio? Enquanto essa condição for verdadeira, faço os comandos. Bem simples a nossa comparação, né? O que é que vai acontecer aqui no while? Ele vai chegar, verificar se essa condição for verdadeira. Se ela for verdadeira, faz os comandos. No final da execução dos comandos, ele volta a testar se a condição for verdadeira. Se ainda for verdadeira, eu executo outra vez os comandos, até que, ao final dos comandos, minha condição seja falsa. Então, no while, você tem que tomar muito cuidado na hora de colocar uma condição e os comandos, porque se você colocar uma condição que nunca seja falsa, esse while vai repetir eternamente, que é o que nós vamos conhecer, que é o loop infinito. É um loop que nunca vai acabar e seu programa nunca vai acabar, até que você finalize ele manualmente ou a memória do computador estoure. Vamos lá, agora vamos para um exemplo de while. Vou colocar int x recebe 1, enquanto x for menor ou igual a 5, o que é que vai acontecer? O que é que eu estou fazendo aqui? Ó? X começa com 1. Enquanto x for menor ou igual a 5, faça esses comandos aqui. Vamos escrever uns comandos. Vamos colocar o seguinte, vamos imprimir o valor de x e pular uma linha. Se eu deixar só assim, o que é que vai acontecer? O i recebe 1. Eu estou falando, enquanto x for menor do que 5, imprima x e nada mais. Ou seja, ele vai chegar aqui e perguntar, 1 é menor do que 5? É, imprimiu. Acabou os comandos, voltou. Depois vai perguntar, 1 é menor do que 5? É, imprimiu. Resumindo, ele vai continuar nesse enquanto para sempre. Então, normalmente, eu tenho que colocar uma atualização das variáveis que eu estou utilizando aqui na condição. Porque se no meu enquanto as variáveis que eu estiver utilizando na condição não mudarem, essa condição nunca vai ser falsa. Então, vamos lá. Então, eu vou adicionar aqui uma atualização de x. Vou colocar para o x receber x mais 1. Agora, o que é que está acontecendo? Ao final desses comandos, eu alterei o valor de x. Ele agora vai ter um valor a mais. Ele vai chegar aqui no primeiro while sendo 1. Na hora que terminar os comandos, vai voltar a testar a condição sendo 2. Quando acabar
vai voltar a testar a condição sendo 3, sendo 4, sendo 5 e sendo 6. E quando ele voltar a testar a condição sendo 6, ele vai ser falso, porque 6 não é menor ou igual a 5 e vai sair do while. Vamos adicionar um cout aqui. Vamos colocar saiu do while. E vamos colocar o valor que x saiu do while. E pular uma linha. Vamos lá, vamos executar esse código aqui. O que é que vai acontecer? Exatamente o que eu falei para vocês. Está imprimindo 1, porque ele começa o while, começa o código com valor 1. Depois, no final dos comandos do while, ele passa para C2, depois 3, depois 4, depois 5. Quando ele recebe o valor 6, ele não repete o while. Ele vai sair do while e continuar o programa normalmente. E eu estou imprimindo aqui que ele sai do while com um valor 6. Tudo bem? Agora, perceba que esse x está sendo utilizado para contar uma quantidade de repetições desse lá de repetição. Variáveis que eu utilizo para contar, eu chamo ela de variável contadora, que é uma variável utilizada para contar as coisas em um programa, podendo ser contar uma quantidade lá de repetição ou contar alguma frequência que nós vamos ver em próximas aulas. Tudo bem? Agora vamos fazer um outro exemplo. Vamos fazer o seguinte. Vamos ler dois valores e imprimir todos os números pares entre eles. Por exemplo, ler A e B. Como é que eu faço para ler A e B? C em A, C em B. Agora vamos imprimir. Primeiro vamos imprimir todos os números entre eles. Depois vamos imprimir todos os pares. Tem várias maneiras de eu conseguir imprimir todos os valores entre A e B. Uma das maneiras é ir aumentando o A até que A seja menor ou igual a B. Como é que eu faço isso? Eu posso colocar, enquanto A for menor ou igual a B, eu vou imprimir o A e aumentar mais 1 no meu A. Vamos lá. Eu vou imprimir o A, pular uma linha e colocar para o A receber A mais 1. Vamos lá, vamos fazer um teste nesse código. Se eu colocar aqui como entrada 2 e 6, por exemplo, A vai ter valor 2, B vai ter valor 6. Vamos ver o que é que vai acontecer. Eu venho para cá, o valor de A é 2 e ele vai se alterar em cada repetição e o B não vai se alterar. Então vamos lá. Eu imprimo 2, porque 2 é menor ou igual a 6. Eu imprimo 3, porque 3 é menor ou igual a 6. Eu imprimo 4, imprimo 5, imprimo 6. Sempre a cada vez que eu imprimo o valor do A, eu vou aumentar o valor do A. Por que eu tenho que aumentar o valor do A? Porque eu tenho que atualizar esse valor para que alguma hora essa condição seja falsa, porque senão eu vou gerar um loop infinito. Vamos agora fazer o seguinte. Vamos imprimir apenas os valores que são pares. Como eu faço isso? É só eu colocar um if, né? Eu vou colocar um if para eu imprimir apenas se A for par. Vamos lá. If, aqui eu vou colocar uma condição e vou colocar esse cout entre as chaves do if para que ele só seja executado se a condição que eu colocar aqui C seja verdadeira. Como é que eu pergunto se um número é par?
nós vimos em aula passada, né? Para saber se o número é par, basta perguntar se o resto da divisão dele por 2 é igual a 0. O que é que eu estou fazendo agora? Eu estou dando dois valores e falando para enquanto o primeiro valor que eu dei for menor ou igual ao segundo, eu verifique se o valor de A é par. Se for par, eu imprimo e a cada interação eu vou aumentar mais 1 no valor de A. Vamos lá. Vamos testar esse código. Vamos colocar agora 3 e 11. O que é que vai acontecer? Eu vou imprimir apenas o 4, o 6, o 8 e o 10. Apesar de o A estar variando de 1 a 1. Por quê? O A vai variando os valores de 3 até 11, mas eu coloquei aqui um if. Esse if vai fazer com que eu só imprima os valores que são pares. Tudo bem? Parece um pouco complicado. Essa parte realmente é complicado para quem está começando a ver isso aqui. Mas com o tempo e resolução de exercício, vai ficar bem fácil e você vai pegar isso aqui bem tranquilamente. Tudo bem? Vamos para um exercício. Agora vamos resolver o exercício de repetição com o comando while. Vamos em todos os divisores. O que é para ser feito nesse exercício? Dado um inteiro x, você deve imprimir todos os seus divisores, separados por um espaço. Vamos ver como utilizar o while para resolver esse problema. Vamos lá. Primeiro eu devo declarar o x e ler o valor do x. Pronto. Aí agora qual vai ser minha estratégia para descobrir todos os divisores de x? É simples. Basta eu verificar todos os números de 1 até o próprio x, quais números que dividem o x. Então vamos fazer isso. Para isso, eu devo declarar uma nova variável, pode ser uma variável i. Qual vai ser a faixa de valores que eu vou estar testando? Vou testar do 1 até o próprio x, né? Então, eu tenho que começar do 1 e ir aumentando ele até ele chegar em x. Então, vou colocar para o i, começar com o valor 1. Enquanto o valor de i for menor ou igual ao x, o que é que eu vou fazer? Vou verificar se um número i divide o x. Se ele dividir e deixar o resto zero, é porque ele é divisor. Então, irei imprimir o i. Como é que eu faço isso? Utilizo a nossa seleção, né? O if. Eu vou perguntar se o resto da divisão de x por i for igual a zero. Lembrando, esse porcento é o resto da divisão. Aqui eu estou pegando o resto da divisão inteira de x por i. E lembrando que o igual, para eu verificar se é igual, são dois iguais, porque só uma igual é uma atribuição. Então vamos lá. Estou perguntando se o resto da divisão de x por i é zero, é porque i é um divisor de x, né? Então, eu tenho que imprimir meu i e um espaço. Por quê? Porque ele quer que divida os divisores com um espaço, né? Então, a cada divisor eu vou colocar um espaço no final. Aí agora, o que é que está faltando? Se eu deixar desse jeito aqui, a minha condição do while nunca vai ser falsa, né?
porque o i vai começar com 1. Aqui eu não estou alterando o valor de i, então 1 vai ser sempre menor ou igual a x, visto que ele vai dar um x maior ou igual a 1, né? Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que incrementar o valor de i para que ele possa ir alterando o valor e assumindo todos os valores de 1 até o próprio x. Então, como é que eu faço isso? Eu posso utilizar o i recebe i mais 1. Então, o que é que vai estar acontecendo aqui? 1, i é igual a 1. Verifica se 1 divide x. Se dividir, imprime. Aí, o que é que eu faço depois? Aumento mais 1. Tenho 2. Verifica se 2 divide x. Se dividir, imprime. E vou fazer isso 1, 2, 3, 4 até o próprio x, sempre imprimindo os divisores dele. Vamos executar isso aqui. Se eu colocar o 6, nós temos como divisores 1, 2, 3 e 6. Muito bem, agora vamos submeter esse código. Para submeter, basta ir em enviar solução e colar seu código aqui. Vamos enviar. Está na fila. E nossa submissão foi aceita. Espero que tenham gostado bastante dessa aula. Treinem bastante, porque o laço de repetição é muito utilizado. E até a próxima aula, pessoal.